presidente da Pfizer veio ao Brasil no ano passado para oferecer vacina ao presidente Bolsonaro. Ele chegou no Palácio 8 horas da manhã. Às 18 horas, ao tempo que ele ficou lá, o chá que ele levou, às 18 horas veio dizer a ele que o presidente não poderia atendê-lo. Isso é gravíssimo. Certo? E há provas sobre isso. Tem um ex-ministro que conta essa situação, que ele participou disso, ele viu um ex-ministro da Saúde, que na hora certa todo mundo saberá. Querido governo de São Paulo, ninguém vai tomar tua vacina na marra não, tá ok? Procura outro. E eu que sou o governo, o dinheiro não é meu, do povo, não vai comprar tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina aí. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpos. Para que tomar vacina de novo? Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que ele começar a falar besteira aqui, né? Ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer. Mas a pressa da vacina não se justifica. Porque... Hélas, qui subit une situation absolument dramatique. Et la dangerosité du variant du même nom, qui effectivement, au président de la République, en 2020, pour le conseiller de prescrire l'hydroxychloroquine, et je vous signale que le Brésil est le pays qui l'a le plus prescrit. Monsieur le député, oui. Qui veut du Brésil venir en France doit présenter un test négatif à l'embarquement, un test négatif à l'arrivée et une période de 10 jours d'isolement. Nous constatons que la situation s'aggrave et nous avons donc décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les vols entre le Brasil y la France. La verdad es que Brasil hoy es el epicentro de la pandemia. El 3% de la población mundial es brasileña, pero Brasil registra el 12% de las muertes y el 10% de los contagios por coronavirus en todo el mundo. La situación sanitaria en Brasil es terrible, los sistemas de salud están al borde del colapso, como hemos visto, y el ritmo de vacunación es 10 veces inferior a la capacidad del país. Pero esta crisis no solo es sanitaria, sino que tiene causas políticas, y en Brasil esas causas tienen un nombre y un responsable, y es el gobierno de Bolsonaro. En lugar de declararle la guerra a la pobreza, Bolsonaro declaró la guerra a los pobres. Y en lugar de declararle la guerra al virus, Bolsonaro le ha declarado la guerra a la ciencia, a la medicina, al sentido común y a la vida. El resultado es una profundización de las desigualdades socioeconómicas, de la pobreza y de las crisis que ya sufren las mayorías sociales en Brasil. Bom, olá a todos, a todas. Esses vídeos que a gente acabou de assistir agora são fragmentos de Bolsonaro e da necropolítica dele em ação, né? Então ele tem, logicamente, dentro da estrutura do bolsonarismo, ele tem muito forte a atenção ao golpismo, a um golpismo permanente. Ele se pretende um ditador acima do Brasil, né? Brasil acima de todos. Quando ele diz Brasil acima de todos, é ele acima de todos. E Deus acima de tudo, logicamente, é a construção de um fundamentalismo religioso que pare, inclusive, acima da Constituição. A outra vertente é a mentira, né? Ele fica realmente trabalhando com o dito e o não dito, o dito e o não dito, o dito e o não dito, porque ele não pode ter uma substância que esteja associada à verdade, porque a verdade o revela toda a sua falcatrua, revela todo o seu golpismo, revela todo o seu fascismo. Então,
nesses vídeos, nesses pequenos fragmentos, a gente pode ver toda a contradição do que significa a postura política de Bolsonaro. No dia 15, agora passado, o Papa Francisco enviou uma mensagem para a 58ª Conferência Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E na introdução do vídeo, de uma forma inclusive espontânea, o Papa diz que o Brasil atravessa uma prova histórica. Isso são palavras muito fortes que precisam ser destrinchadas. Logicamente, nesse vídeo aqui a gente não vai ter condições de destrinchar, porém, uma prova que tem múltiplas dimensões. É uma prova civilizacional, tem uma dimensão política, tem uma dimensão econômica, tem uma dimensão histórica e tem uma dimensão cultural e sanitária. Um país que por 400 anos estabeleceu como sistema político e econômico o escravismo, onde os humanos de cor preta, de cor vindos da África, eram tratados como coisas, eram tratados como animais, não conseguiu fazer a sua penitência histórica e agora também nós estamos colhendo o resultado dessa nossa fundação violenta, hedionda, que foi baseada no escravismo. Então, quando o Papa fala dessa prova histórica que a gente está vivendo dentro dessa dimensão político-econômica, que nos traz a uma consequência absurda desse genocídio que nós estamos submetidos pela falta de um compromisso com o bem comum a partir dos mais necessitados e dos mais pobres. O que é que nós esperamos com essa convocação dessa CPI do genocídio? É que, além desses fragmentos que nós colhemos aqui nesse programa, essa CPI tem a condição de, num prazo determinado de 90 dias, ir a fundo em catalogar e criar, logicamente, provas objetivas desse projeto necropolítico, desse projeto genocida que foi estabelecido a partir do golpe de 2016 e que ganha expressão máxima com a eleição de 2018 do bolsonarismo, alçando o bolsonarismo ao poder. Estão envolvidos nesse projeto diversos setores da sociedade civil, militares, empresários, o capital financeiro internacional, o capital financeiro nacional, e, inclusive, para nosso espanto, grupos e movimentos e setores religiosos, seja da tradição evangélica como da tradição católica cristã. Isso realmente é uma questão que salta aos olhos no momento em que todo o projeto, todo o discurso, toda a proposta bolsonarista foi apresentada às claras desde sempre, e principalmente a partir do impeachment, do golpe a que foi submetida a presidenta Dilma e que hoje está completando nada mais, nada menos do que 5 anos. Ontem, dia 16 de abril, eu tive a surpresa de, ao assistir, eu não participei, mas ao assistir a um debate num grupo de WhatsApp, onde um fundador de uma ordem religiosa, de um movimento religioso católico, se diz um bolsonarista de raiz, né? Então, isso para a gente, essa contradição entre o fundador que foi torturado, Jesus Cristo, né? Do qual essa pessoa se diz seguidora, e o torturador Bolsonaro, que no dia do impeachment ovacionou o torturador mor brasileiro, que é o coronel Brilhante Ustra. O que o Bolsonaro também conseguiu fazer nesse período, e aí é que é importante também chamar a atenção, foi tirar fora do armário todo o autoritarismo, todo o preconceito, toda a recusa à liberdade, à igualdade, escondida em muitos corações de cidadãos e cidadãs brasileiras, de pessoas que se dizem, né, seguidoras de um preceito religioso cristão, que é do reconhecimento da dignidade da pessoa, mas Bolsonaro, com a sua pantomima, né, com a sua execução malabarista, né, suportado pela mídia hegemônica, foi lá no fundo desses corações retirar essa maldade que estava guardada, esse preconceito que estava
escondido, né? Esse autoritarismo guardado no fundo dos corações e que agora veio à tona, porque ele não está lá sozinho, ele foi colocado no poder por conta desses seus seguidores, desses seus eleitores, dessas suas eleitoras. Como a história não é apenas uma seta, mas ela é uma espiral, né? Ela dá também as suas voltas, a gente está tendo a oportunidade, como o Papa Francisco colocou na sua mensagem, de se rever, né? De bater no peito, de reconhecer os erros, de ver as falhas do ponto de vista de nossas avaliações, para poder, quem sabe, dar um novo rumo para a história brasileira e que a gente possa superar com altivez essa prova. E a CPI do genocídio, né, convocada pelo Senado, vem ser uma ferramenta importante para esclarecer, trazer em luz, né, dar à luz a essas mazelas pensadas, né, propositalmente, pelo governo brasileiro, né, para dizimar, como a gente viu nesses pequenos vídeos agora aqui, vidas e mais vidas. São famílias que perderam seus entes queridos, né, crianças órfãs de pai, de mãe, e o Brasil se tornando um pária mundial, no momento em que ele havia conquistado historicamente uma posição no cenário internacional como nunca havia conseguido antes do golpe de 2016. Então, nesse dia de hoje, onde a gente completa 5 anos do golpe, né, quando foi instalada pelas mãos de Eduardo Cunha o aceite do processo de impeachment contra a presidenta Dilma, né, que já foi inocentada, inclusive, pelo TCU, a gente espera, faz votos, que essa CPI do genocídio possa cumprir o seu papel histórico para que a gente consiga superar essa quadra, essa prova histórica, como disse o Papa Francisco, e que permita, né, a essas pessoas que elegeram Bolsonaro a partir, né, de motivações escondidas em seu coração, elas possam se rever e tentar fazer um confronto entre aquilo que elas dizem, aquilo que elas praticam, aquilo que elas anunciam, e o que foi justamente esse compromisso que elas estabeleceram de forma histórica, né, ao eleger um fascista, um projeto fascista, violento, né, miliciano, para conduzir o governo brasileiro.